pessoal, a gente vai deixar aqui algumas instruções então para vocês fazerem a captação com o drone, tá? A gente está aqui numa propriedade rural aqui em Agronômica e aqui é um bom exemplo, né, de como a gente pode estar pensando em capturar o sistema que foi instalado. Essa aqui é uma propriedade, né, com áreas bastante abertas, né, então isso facilita principalmente a decolagem, então a gente vai sempre achar um lugar amplo, aberto, cuidado com os fios, né, para fazer a decolagem do drone. A sugestão é que a gente sempre suba ele o máximo possível, né, para livrar de qualquer obstáculo naquela altura do chão, né, então sobe ele primeiro e também já vai pensando em que tipos de cena que a gente vai fazer. O nosso sistema ele está em cima desse galpão, né, então a gente optou aqui em utilizar alguns enquadramentos, né, onde o drone ele vem de posições mais distantes, né, vindo em direção à placa. Como aqui a gente tem, por exemplo, a entrada do sítio ou a estrutura do sítio, né, que fica bacana na imagem, né, então a gente pode explorar isso também. Não precisa só focar nas placas. Eu posso pegar o contexto também, né? No caso de uma propriedade rural, fica muito legal porque tem muito verde, né? Tem muitas cores. Isso enriquece o teu vídeo. Numa propriedade numa casa, às vezes vai ter casas de vizinhança, casas ou prédios de vizinho, né? Então tem que cuidar com esse enquadramento. A partir do momento que eu subi o drone, já sei onde estão as placas, né? Eu vou achar o melhor ângulo para fazer essa captação. Tem ângulos que as placas ficam numa tonalidade mais acinzentada, branca, né? E tem um ângulo que ela fica bem azulzinha. Então isso vocês podem ir testando, né? Joga o drone para um lado, para o outro, e aí vocês vão testando, vão vendo como fica melhor. Importante também, junto com a captação de vídeo, né? Mudar o modo do drone para foto e tirar uma foto com uma qualidade maior. Quando vocês identificarem aquele enquadramento que a placa aparece de forma mais azulada, esse ali é um bom enquadramento para fazer a foto, beleza? Eu vou deixar aqui na sequência algumas imagens que a gente fez dessa propriedade, tá? E aí, quanto mais imagens, né, quanto mais enquadramentos, diversidade de enquadramentos, melhor a gente consegue utilizar de forma mais adequada na captação. Uma outra dica que a gente pode deixar para vocês é a captação de uma cena, um enquadramento ou mais, né, 1, 2, 3, mas que ele seja com um movimento mais suave e um período mais longo. Tá? Eu vou deixar esse modelo de cena que eu captei aqui, ó. Vocês vão notar que ele está fazendo um movimento muito suave com as placas centralizadas na minha cena, enquadradas na minha cena. E eu faço um movimento uniforme, né? Então evitar essa questão de um movimento que vai e para, né? Ou sobe e desce, ou que ajusta o enquadramento. Tentem sempre fazer movimentos mais uniformes, né? Mesmo que eles sejam mais demorados, ou mesmo que a placa saia de enquadramento, não tem problema. Eu posso passar o drone, né? Eu fiz uma imagem aqui, por exemplo, eu estou passando o drone em cima e eu estou saindo do enquadramento, mas aquela saída ali ela é interessante também. E eu posso fazer o contrário. As imagens podem começar com as placas não enquadradas e eu trazer o drone para enquadrar as placas naquele momento. Então são formas, né, diferenciadas de se fazer a captação de um mesmo ângulo, por exemplo. Então reforço de novo o pedido, né, para 1, 2 ou 3 cenas do sistema de vocês, elas iniciarem com um ângulo maior, mais aberto, tá? Pode deixar sobrando que as placas tenham pelo menos, né, 1/3 da cena, eu tenho a mesma distância, o mesmo enquadramento dos lados e eu vou chegando pertinho dela
né, um movimento bem suave, eu vou chegando pertinho das placas, e um movimento aí que dure em torno de 10, 12, 15 segundos. Tá? Esse seria o ideal. E é claro, né, é muito importante que a gente tenha uma cena também do contexto. Então a primeira cena ou, né, a primeira cena que a gente vai utilizar no vídeo ou na abertura do vídeo, a gente vai utilizar uma cena com um ângulo bem aberto para mostrar a dimensão daquele sistema. Né? Muitas vezes o sistema ele é pequeno, ok, não fica tão bom, mas quando é um sistema grande, mais de 100, 200 placas, vale a pena tirar o drone, deixa ele bem longe mesmo e vem aproximando daquela empresa, para a gente mostrar o tamanho da empresa e a dimensão do sistema naquele telhado. Fica bem bacana também. Bom, terminada a captação então com o drone, né? O próximo passo é disponibilizar esses arquivos para a gente conseguir fazer a edição do vídeo, né? A gente está utilizando como maneira de transferência o Google Drive. Vocês podem utilizar a conta da Projeto Solar mesmo, né? A conta que vocês têm lá no Gmail. Baixem os arquivos no computador de vocês e subam ele no Google Drive e depois compartilhe essa pasta conosco. Outra coisa importante antes de a gente fazer a publicação da obra é saber se aquela obra tem algum tipo de histórico, né? Então muitas vezes tem dados interessantes, né? Que vocês conversaram com o proprietário ou a pessoa que instalou, ou a empresa, né? Ah, eu vou utilizar essa energia para uma casa aqui, uma no centro, vou utilizar para o maquinário da minha empresa. Esse tipo de informação a gente utiliza ele na descrição do post depois, do vídeo. Tá? Então, subam as imagens lá no Google Drive, subam a foto também que vocês fizeram do sistema e subam também, se possível, a proposta final que foi fechada. Tá? Porque muitas vezes acontece de haver alterações na entrega final do projeto, né? Então, um número X de placas, um número X de inversores, qual a economia mensal, né? O valor investido não precisa, mas o inversor, o número de placa e o tipo de placa também é importante para que a gente coloque isso no vídeo e de forma correta, ok? Feito isso, aí deixa com a gente que a gente vai fazer a edição do vídeo e a publicação dele posterior.